O negócio é o seguinte, já não bastasse a gente vender um negócio que a pessoa não quer comprar e ainda temos que saber tudo isso. Então eu fico entendendo cada vez mais porque os corretores de seguros não vendem previdência e por isso que a gente deixou esse mercado incrível ficar na mão dos bancos e depois das corretoras de investimentos. É Né? verdade. Porque é complexo. Essa é a desvantagem. Qual que é a vantagem? O cliente fica com a gente por muito tempo. Muito tempo. E você sabe que até pouco tempo atrás eu pensava que o cliente ficava comigo só até a hora da acumulação. Falei, ele vai ficar comigo aí 20 anos, 25 anos. Né? Ele comprou um plano com 40 anos, vai até os 65. Esse cliente vai ficar comigo 25 anos. Aí vem o Walter Policy e fala, não, esse cara vai ficar com você 50 anos. Porque ele vai acumular e depois ele vai desacumular, ele vai desinvestir. Ele não vai gastar o dinheiro de uma vez só. Então ele vai continuar com você até o fim da vida. Falei, caramba, então eu tenho receita por muito mais tempo. Fiquei feliz. Então, como que a gente consegue fazer, né, o cliente comprar previdência privada? Como ele faz o futuro dele se ele não está preparado para isso? É muito difícil vender previdência privada porque não é material. A gente não consegue materializar o que vai acontecer daqui 25 ou 30 anos. Então a gente já tem esse primeiro desafio. E aí eu quero falar porque eu vou separar, né, o meu tema. O primeiro tema é esse. Nós entendemos de gente. Além de entender de gente, a gente tem que entender de produto. Isso é obrigação. Porque o E cliente aí? não vai entender. Então essa é uma obrigação que a gente tem. Né? Essa obrigação é nossa. E a gente tem que entender de gente também para fazer as perguntas adequadas e ajudar o cliente a materializar a perda que ele vai ter se ele não fizer esse planejamento de longo prazo. E para fazer isso, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. E aí vem sim, aí o Walter vai poder falar isso com muito mais cátedra do que eu, o planejamento, a organização das finanças pessoais. Você conseguindo administrar o gasto dos supérfluos, você vai ter dinheiro para poder ter lá no futuro a dignidade que o Rogerinho bem falou agora, que infelizmente os pais dele e os pais de muitos de nós não têm, porque não tem dinheiro suficiente e dependem dos filhos. E isso não é legal. Apesar que para a gente, filho, pode ser legal poder ajudar os pais, para os pais não é. Né? Porque eles eram um exemplo para a gente. Então, essa relação, eu espero que não aconteça com ninguém. Então, a gente precisa guardar dinheiro. Qual que é a desvantagem? Eu lembro que na década de 80, quando eu comecei a trabalhar com previdência privada, e a gente tinha ainda os produtos com renda diferida, eu falava para o meu cliente guardar 8% da renda, para poder ter uma aposentadoria digna. Hoje eu falo para ele que ele precisa guardar 20%. Por quê? Porque as taxas de juros caíram e porque a gente tem uma expectativa de longevidade muito maior, como bem o Walter falou. Não, legal, se já não bastasse isso, onde está o dinheiro da Previdência? E eu não quero falar muito de estatística, de dados, porque depois de ver o Rogério, o Walter e o Anderson, eu fico com medo. Mas eu posso garantir que mais de 80% dos planos de previdência privada do país estão com os investimentos alocados em renda fixa, que não vão entregar o que o cliente precisa. E aí, o que a gente faz? Né? Além de ter que conhecer gente, convencer o cliente a comprar um negócio que ele não quer, porque é muito mais gostoso ir na churrascaria do que guardar dinheiro, né, na Previdência. Churrascaria para quem come carne, né? Claro. Verdade. Então, o que eu tenho aqui? Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Essa tabela periódica é muito interessante. Põe no modo de apresentação. Isso, boa. Obrigado. Porque a gente investe dinheiro no Brasil, e eu falo a gente generalizando mesmo, porque isso é comum, e a gente ouve até o cliente falando, eu prefiro eu mesmo cuidar dos meus investimentos. Caramba, o gestor que estuda pra caramba erra, imagina ele, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que é essa tabela periódica? É exatamente para a gente parar de olhar no retrovisor na hora de fazer investimentos. Esse é um grande problema. Normalmente, a gente vai para aquele fundo que está rendendo. Se ele está rendendo, é porque ele já rendeu, na maioria das vezes. Ele saiu, você perdeu o momento de entrar. Então, se a gente olhar esses últimos 10 anos, a gente vai perceber que é muito difícil o mesmo ativo se manter numa posição atraente. Então, você vê aqui o real estate, por exemplo, né? Investimentos imobiliários. De 2010 a 2020, por 4 vezes, ele foi o melhor investimento do ano. Só que ele foi também o penúltimo e pior em 2017.
Quer dizer, 2017 era um bom momento para comprar o papel, porque em 2018 ele foi o segundo melhor. Se vocês olharem aqui, metais preciosos, por exemplo, foram muito ruins 5 anos seguidos, de 2011 a 2015. Só que foi o melhor investimento em 2016. Como que a gente, né, réis mortais, vamos saber esse movimento todo? Tá fácil. Então, é facílimo. Então, é muito complicado para nós, corretores de seguros, agentes autônomos de investimentos ou gerentes de banco, conseguimos mostrar para o cliente qual é o melhor investimento. Porque ou você, que nem fala o Marcelo Cantieri, né? Ou você vai ruar ou você vai mesar. Né? Ou você cuida de mesa de investimento ou você vai cuidar de cliente. É impossível fazer os dois. Ninguém tem esse tempo e essa habilidade. Então, eu gosto da ideia de deixar isso para profissionais fazerem. Porque poupa muito o nosso trabalho. Então, imagina você está fazendo um planejamento para o cliente para 25, 30, 40, 50 anos. Como que você vai colocar esse dinheiro em renda fixa? Como você vai colocar esse dinheiro num ativo que pode desvalorizar a hora que o cliente começa a desinvestir? Então, a ideia dos comitês de investimento, né, comitês de gestão, para mim soa super bem. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque o Walter vai falar mais disso, e ele tem muito mais conhecimento do que eu. Eu conheço gente, esse é meu negócio. Né? O Walter não sai na rua para vender e eu não vou ficar conhecendo o mercado que nem ele conhece. Ele é o planejador. Então, essa tabela periódica serve para a gente ter ideia que não somos capazes de definirmos os investimentos do cliente. A gente tem que acompanhar a jornada. Esse é nosso trabalho. Se o cliente parar de depositar, parar de aportar no plano de previdência, a nossa obrigação é ligar para ele e entender o que aconteceu. O Anderson bem falou, né? Os planos têm duração média de 7 anos. É muito pouco, a gente está falando de 50 anos. Então, se o cliente vai sacar a previdência, é nossa obrigação ir lá fazer uma nova reunião e relembrá-lo o motivo. Né? Não é ele, não sou eu que estou pedindo para ele guardar dinheiro. Nem ele agora, é ele de 65 anos, ele de 70 anos. Então, esse é nosso papel. O papel do planejador é acompanhar a jornada do cliente, lembrá-lo, fazer conta com ele para ver quanto ele vai precisar guardar mensalmente com as taxas de juros que ele está oferindo para ter dignidade no futuro. Mas não é nosso papel fazer a escolha do investimento, porque estão pedindo muito, a gente não consegue. E aí, como que a gente vai fazer olhando esse quadro? Ficou bom agora. Nós temos no Brasil 20.537 fundos de investimento. 20.537. Como que a gente investe dinheiro, então? O Marcelo, eu, o Emerson, entre outros, que somos agentes autônomos de investimento, e nós três que passamos um bom tempo com uma corretora grande, que eu não vou falar que é a XP, com a Univalores Agentes Autônomos, a gente sabe como é a escolha. É o fundo da moda, é o fundo que alguém de dentro da corretora te incentiva de alguma forma a oferecer para o cliente. Mas será que ele é o melhor? Será que ele pode ter sido bom ano passado, mas ele é o melhor para os próximos 12 meses ou 24? Então, como que eu consigo escolher fundos dentre 20.537? Deixa eu facilitar então. Mas eu estou falando de previdência privada. São só 2.242 fundos. Ficou melhor. Então tá fácil agora, né? Agora ficou bom. 2.242 eu consigo estudar diariamente, porque o mercado é dinâmico, então eu consigo estudar diariamente o fundo que eu vou escolher para o meu cliente. Gente, é impossível. Então agora eu quero só dar um spoiler deste fundo, que o Walter vai falar mais. Aqui fica muito fácil, porque eu consigo mostrar para o meu cliente que eu estarei ao lado dele durante a jornada, eu sempre vou interpretar, vou fazer as perguntas, vou atendê-lo, mas quem vai montar o portfólio de investimento são pessoas que conhecem muito mais do que eu de mercado. São os melhores do Brasil para fazer isso. Então, quando a gente fala de um fundo desta magnitude, com mais de 20 fundos dentro, que vai ter uma volatilidade muito pequena, entre 4% e 6%, que vai almejar ganhos acima da inflação de 5% ao ano, e que nesse primeiro mês, eu estou dando todo spoiler, né, Walter? Walter vai me bater, mas eu estou longe dele mesmo. No primeiro mês deu 900% do CDI, aí eu fico tranquilo para falar para o meu cliente, conta comigo. Vou junto com você nessa jornada e vou te entregar o que você precisa lá no futuro.